Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar, programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, né? Uma boa semana, muita paz. Muita paz. Na técnica, o nosso Luciano. Luciano o que mesmo? Como é que é? Braga? Era outro nome. Pardal. É Braga Pardal, Miranda. O que tu acha aí? Pois é, um pardal daqueles, bem português. Ele escondeu o pardal aí. Então, o nosso Luciano, que vai ter que nos suportar durante aí alguns programas, mas ele vai ser forte, ele vai conseguir. E vocês também, ao nosso lado, estudando aqui o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, que é o capítulo 4. O item é o 74 e nós estamos na pergunta de número 10. Tá? O Paulo Renato anotou. Tem páginas faltando do livro dele. É igual a Bíblia, é isso? Todo livro teu tem página faltando? Tem. Isso é algum ritual? É alguma... É o uso, né? Mas isso é o apego, entendeu? Esse daqui é o apego, que vai morrer. Não é apego, você vai jogar fora, não vai servir para outra pessoa, compra então continua servindo para você. Lê de novo e marca tudo. Olha só. Eu comprei o Caminho da Luz porque a maioria das páginas do que eu tenho ainda... Ó, que bonitinho o livro novo. Está faltando. Mas os outros que têm anotações, na verdade eu uso mais o outro. É sinal de que tu tem que reler tudo, Paulo Renato, e marcar tudo de novo. Mas eu releio sempre. Então pronto. Aí as páginas que eu não encontro no outro, eu consulto nesse. Meu Deus do céu, só Jesus. Um colega meu fez o seguinte com o vinho de luz dele, que estava muito velhinho. As páginas soltaram. Aí ele na rua saía jogando, para ver se alguém encontrava. Porque é mensagem. Ele jogava, para ver se alguém encontrava uma boa leitura. Só tem maluco, né? Espírita não é muito certo, não. Vamos lá. Tem página de tudo quanto é livro. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas, item 74, pergunta 10. Então a pergunta é a seguinte: os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio lhe são inferiores? Estão sob as suas ordens? Então vou repetir aqui a pergunta. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio lhe são inferiores? Estão sob as suas ordens? Então Paulo Renato, que é um espírito superior, quer mover um objeto. Aí chama o Eduardo, que é inferior. É assim? Vamos lá. Não é bem assim. Resposta. São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Questão 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Resposta. Os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda influência material. E a 12, que está relacionada, compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Resposta. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Interessante. Isso aí dá até, Miranda, uma conotação que algumas pessoas no mundo moderno, né, iam dizer que isso aqui é uma coisa meio preconceituosa, né? Sim. De que o superior está explorando o inferior. Como é que a gente entende isso aí? Essa questão do espírito superior se servir do inferior
E essa comparação de Kardec, né, como se servir dos carregadores, né, aquele que tem a força física para fazer determinados trabalhos. É muito interessante Preconceito essa sequência de perguntas. Não, eu não vejo como preconceito, não. Eu acho que ver isso como preconceito só vê quem for preconceituoso. Entendeu? Porque eu acho que é o seguinte, quer dizer, eu não acho nada, mas vamos raciocinar. O dono de uma empresa que começou de baixo, lutando, sofrendo, tal, construiu, ele conhece tudo da empresa. Mas ele agora é o dono, ele é o diretor da empresa. Ele sabe exatamente como funciona o trabalho dos serviços gerais. Mas ele se vale do profissional de serviços gerais para executar o trabalho que lhe é próprio. O bom administrador é aquilo que conhece de tudo que administra. Então, se ele conhece de tudo que administra, ele sabe como executar. Porque até para você esperar o trabalho do outro, você tem que saber o correto, para você saber se está bem feito ou não. Eu comecei minha vida, eu era office boy. Aí você imagina, né? Eu ia chegar pro dono da clínica, um médico, e falar, o senhor vai no banco. Não é? Aí eu ia operar no lugar dele? Entendeu? Até para dar... Cada um dentro daquilo que lhe compete, né? Porque as pessoas usam essa questão aqui, o Kardec fez a comparação, né? Que aqueles que são carregadores. Ué, se eu for no porto do Rio de Janeiro, eu não sou um estivador, eu não tenho força, eu não tenho técnica para carregar aquilo ali. O cara está preparado para fazer aquele trabalho. Isso não diminui ele, a condição para aquilo que ele se preparou. Até para que você dê oportunidade a alguém ocupar aquela função e se desenvolver nela também, não é? Olha, outro dia a gente estava conversando e eu falei tal, denegriu, tal. Aí, Miranda não pode falar denegrir, porque é preconceito. Agora tem um monte de palavras que não podem mais ser faladas. Você fala, até a preconceito racial. Estão querendo tirar algumas palavras da Bíblia, porque são palavras preconceituosas. Luciano, falei, que é um especialista em Bíblia, tem que abrir o olho dele. Eu sou negra, eu não estou me ofendendo. Então, a pessoa que está se incomodando, essa sim é preconceituosa. Porque eu não estou me ofendendo em nada. Agora, é interessante essa sequência de perguntas, porque primeiro ele diz assim, que aqueles que chamam o espírito inferior para desenvolver tal tarefa, é o seu igual. Mas ele está falando dos espíritos que não têm maturidade, que querem fazer certas coisas e convida esses espíritos para fazer deles escravos. Então, eles são iguais nas intenções. Sim. Depois ele vai dizer que os espíritos superiores podem fazer qualquer coisa, mas dá utilidade àqueles que estão se desenvolvendo. Isso aqui me lembra aquele momento em que Kardec está estudando e escuta as pancadas. E a Meli chega da rua também escuta. E na reunião, o espírito diz assim, eu estava fazendo aquilo para te chamar a atenção. Quando eu leio aquela parte, eu sempre entendia dessa forma. Ele tem ascendência moral, porque os espíritos que cooperaram na chegada do Consolador, nessa invasão organizada, o Divaldo, certa vez, numa palestra há muitos anos no Curupaiti, ele disse que era em torno de 10 mil espíritos que compunham as hostes do Consolador. Nós compreendemos que é espírito de variada ordem, desde aqueles que desencadeavam os fenômenos, a Jesus que dirigia todo o trabalho deles aqui na Terra. Então eu ficava refletindo. Para que aquele espírito dissesse a Kardec, era eu querendo chamar a sua atenção, não quer dizer que ele estava desencadeando as pancadas, mas sob orientação dele, algum espírito desencadeou aquele fenômeno para que Kardec ouvisse. Assim como um engenheiro, ele não necessariamente precisa fazer o trabalho do mestre de obras, ou do pedreiro, ou do servente, porque cada um ali está dentro da sua competência. Então, o engenheiro precisa projetar toda a estrutura para que aquilo, a obra não caia. Entendeu? Então, cada um executa. Então, o espírito superior é como se ele fosse um engenheiro. Mas se ele precisar de fazer a obra, de fazer alguma coisa, ele vai chamar o quê? Aqueles que estão preparados, aqueles que são os carregadores, que são os serventes, que são os pedreiros, para poder executar a obra. Isso não tem nada de preconceito aí, né, Paulo Renato? Com certeza que não. Como lembrou muito bem a Miranda, nós nos refletimos no outro, né? Então, normalmente, aquilo que nós temos por dentro de nós encontramos na leitura do outro, né? Jesus havia falado sobre isso em diversas circunstâncias, falando do tesouro que cada um deve ter dentro de si. Então, na medida que eu tenho um certo equilíbrio,
um certo respeito por todas as pessoas, que eu desejo bem a todas as pessoas, naturalmente eu vou com essa mesma visão mais nobre e vou enxergar o outro. Então, quando eu tenho menos claridade em meu coração e meu raciocínio, eu enxergo o outro também com essa mesma claridade. Nós tendemos a isso, a emprestar aos outros aquilo que na verdade é nosso e às vezes exclusivamente nosso. Mas aqui ele fala sobre a questão da aptidão dos espíritos na produção de fenômenos propriamente ditos materiais. Vocês lembraram muito bem, e também devemos considerar a questão não só da especialidade em si, no que diz respeito à técnica ou conhecimento, que esse conhecimento sobre o mundo material, especialmente sobre a manipulação das energias para produzir aquele efeito, naturalmente os espíritos superiores que atingiram o nível de moral e inteligência muito acima do nosso, eles sabem o que fazem, por que meios fazem. Nós normalmente agimos por instinto, no automatismo. Nós, por exemplo, não sabemos explicar a questão, todo o caminho da respiração, do funcionamento dos nossos órgãos. Nós os temos funcionando relativamente bem na nossa organização física, por automatismo, mas um médico, um especialista da área, pode dizer com mais clareza como funciona o nosso organismo. Então, além da questão da especialização, nós temos a questão da proximidade. No livro Proximidade Fluídica, que torna o espírito mais apto a produzir fenômenos na esfera que nós conhecemos como física. No próprio livro Libertação, nós temos lá o Eloy, o Gúbio e o André Luiz, descendo aquelas regiões de sombras, aquelas regiões de dor, de sofrimento. E o Gúbio, que era o instrutor do momento, ele disse para o André Luiz e para o Eloy, o seu companheiro, que eles não deveriam resistir voluntariamente à adesão, digamos assim, daquelas energias ambientes, que eles deveriam assimilar aquelas energias de modo que eles pudessem se tornar visível para aquela sociedade ali das sombras, sociedade envolvida com o mal. Então, quando eles assimilam voluntariamente aquelas energias, o André Luiz relata que ele se sentiu muito mal, o Eloy também, e o Gúbio estava palidíssimo, Então, depois, o André Luiz disse que quando completou aquela chamada absorção de energias ambientes, o André Luiz disse que se sentiu como que se estivesse vestindo novamente um corpo de carne. Quer dizer, nessa situação de densidade, digamos, de materialização não é a própria palavra, mas de uma maior densidade, naquela situação ali, André Luiz e seus companheiros se tornaram aptos a produzirem se o desejasse, determinados fenômenos materiais. Pancadas, se quisesse, movimento de objetos, porque o grau de proximidade fluídica deles, embora estando no mundo espiritual, era tão próximo da matéria que permitiria isso. Então, os espíritos desse nível de evolução, porque a questão tratada aqui é de evolução, os espíritos nesse nível de evolução, eles realmente são os mais aptos a produzirem tais fenômenos e os fazem sem esforço, sem sacrifício algum. Sacrifício esse que o André Luiz, o Gúbio e o Eloy sentiram. Então, os espíritos realmente superiores poderiam fazê-lo? Poderiam sem problema algum, porque tem habilidade para não só para descer, mas como subir Sim. na escala aí, das ações fluídicas. Então, eles poderiam fazer, mas se um instrutor como o Gúbio, que não é nenhum espírito santificado, se sentiu mal em absorver naquelas energias, por que nós vamos exigir dos anjos que desçam à terra para fazer um trabalho que outros poderiam fazer sem sacrifício? Interessante. E nós temos também o exemplo de Jesus Cristo,
né? Para nós parece muito fácil, muito simplório a encarnação de Jesus, mas esse caminho que ele fez para se materializar aqui, né, com certeza... Foi sacrificial. Né, a gente tendo aí o paralelo do Gúbio novamente, com certeza Jesus Cristo sofreu, no sentido que a gente dá ao sofrimento, essa palavra sofrimento, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito também para se aproximar da nossa matéria, para encarnar, de modo que pudesse, no corpo físico, fazer os fenômenos que a gente chama hoje de fenômenos materiais. É interessante a lembrança do Gúbio, porque no final, o Gúbio vai precisar oferecer recursos para que Matilde se materialize. Então, essa densidade do perispírito dele tinha também essa utilidade. E enquanto o Renato estava falando de Jesus, nos lembramos o seguinte: tão logo a comunidade de espíritos puros desliga da nebulosa solar, aquela bola de fogo incandescente, tem todo um preparo, para depois o orbe estar em condições de um trabalho mais objetivo ali, mais visível. A gente fica refletindo que teve trabalhos na formação do orbe ali, depois que a bola de fogo incandescente apaga e tem um resfriamento, que quem deve ter desenvolvido foram outros espíritos, não é? Imagina, a bola de fogo apagou, resfriou, ficou em condições de um trabalho mais ali pontual. Quem era que ia executar aqueles trabalhos? Eram os espíritos puros que desligaram ela da nebulosa solar? Não, foram engenheiros que estavam junto com Cristo. Da mesma forma, quando Jesus aplaca a tempestade, né, no Livro dos Espíritos, no capítulo dos 3 reinos, os espíritos dizem a Kardec que os espíritos que cuidam desses fenômenos da natureza são espíritos compatíveis. Não precisou que Jesus atuasse diretamente, porque ele tinha os agentes que, né, bastava que ele determinasse a esses agentes para que esses agentes executassem e acalmassem ali a tempestade. E a questão do próprio Deus, né? Que é o Criador da vida, o Senhor da vida, que ele se utiliza das suas criaturas para produzir os fenômenos que mantenham a vida. Nós somos os carregadores de Deus. Né? Isso aí. Pegando o exemplo citado aqui por causa da resposta dos espíritos, né? Que os espíritos superiores se servem dos inferiores como nós nos servimos dos carregadores. Quer dizer, nós somos os carregadores de Deus. Nós estamos aqui para executar a vontade de Deus. Quando você está colaborando. E isso não é nos rebaixar, ao contrário, nos elevar, porque vai nos garantir oportunidade de desenvolvimento. Você imagina um mundo, né? Porque a gente tem essas utopias, essas loucuras, já todo mundo tem que ser igual. Não, cada um tem a sua competência, a sua capacidade. Se todo mundo tivesse o mesmo nível, se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse engenheiro, quem é que ia fazer o serviço do pedreiro? Quem é que ia fazer o serviço do servente? Quem é que ia recolher o lixo da rua? Não tem ninguém para recolher lixo. Todo mundo agora é médico, é engenheiro, é isso, é aquilo. E quem é que recolhe o lixo? Então as pessoas não raciocinam que Deus dá oportunidade de trabalho a todos. A oportunidade de trabalho é a todos. O que não pode faltar é dignidade ao profissional, seja ele qual for a posição que ele ocupa. Ele tem que ser tratado com respeito e com dignidade. Aí entra a questão do orgulho humano, onde aquele que está como superior acredita que ele pode humilhar aquele que está abaixo. Aí é que está o erro. Ainda ontem conversávamos sobre isso. Deus não emprega ninguém, Deus dá trabalho. Porque o emprego parece aquela situação de você estar ali, sabe, figurando, não é? E o trabalho, você está crescendo, você está se movimentando. Então, a hora de trabalho bem executada, independente do trabalho que seja, é produção do bem. A engrenagem ou a máquina mais complexa que exista, pode ser ela um instrumento que leve o homem ao espaço ou aquela máquina de produção industrial, todas elas causam impacto visual num primeiro momento pela sua grandiosidade, pelo seu funcionamento e bom funcionamento regular. Mas nós temos a certeza, todos nós, de que se faltar uma peça mínima que seja naquela máquina, ou se ela não estiver bem, a máquina para, né, com toda a sua grandiosidade. Essa semana eu estava assistindo um vídeo que fala sobre uma obra que estão fazendo em determinado país. Vou ser genérico para não
não demorar muito. Uma obra que estão fazendo em determinado país para poder, debaixo do solo, né? E eles montaram uma das maiores máquinas de perfuração que existe no mundo. E ela deveria ter terminado o trabalho, parece que há 2 anos atrás. Mas a máquina emperrou quase que a 300 metros de subsolo, porque caiu a areia dentro da engrenagem dela. Foi um erro na construção, na mecânica. E uma simples poeirinha de terra que caiu lá parou a máquina, não conseguiram tirar. Então o dinheiro que se gastou, a nova tecnologia que se desenvolveu para tirar aquela peça lá do subsolo foi imensa. Quer dizer, uma simples poeira que não era para cair, poeira de terra, né? Que não era para cair ali, tinha que estar protegido, caiu, parou uma máquina imensa, a maior perfuradora do mundo. Prejuízo muito alto, eles estavam falando lá. Então, aquilo que parece mínimo, às vezes, é o máximo, né? A gente lembra essa questão dos conservadores da higiene pública, que durante muitos anos foram menosprezados, realmente foram tratados como classe social inferior. Mas na primeira greve todos sentiram a sua importância, né? É verdade. Mas aqui na questão 804 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Aí a resposta: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está nos diversos graus, na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então ele vem falando aqui dessa necessidade para o conjunto das diversas aptidões, né? Todos nós temos as mesmas possibilidades de crescimento, mas é preciso um esforço para a automelhoria, de modo que aquele que queiram dentro da sociedade uma posição melhor tem que se esforçar para isso, né? Nós vemos na própria obra As Póstumas, a lei do progresso, né? Quando se fala lá da hierarquia, né? Quando se fala de hierarquia social, a gente tem que ver a questão do mérito, do esforço individual. A evolução do espírito também se dá pelo esforço individual. Deus não é menos pai, menos amoroso, porque não promove, não dá promoção ao filho rebelde. Promoção espiritual ao filho rebelde, ao filho recalcitrante, ao filho que rejeita as tarefas que vão lhe proporcionar o crescimento espiritual. Então Deus continua sendo Deus, continua nos amando a todos, mas entende na sua sabedoria que cada um de nós tem que receber aquilo pelo qual lutou, aquilo pelo qual buscou, de forma que possa merecer as suas conquistas. Ó a musiquinha. Acabou, a musiquinha entrou. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Semana que vem daremos continuidade. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente para falarmos da Revista Espírita de 1858 a 1868. Os números pares. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso amigo, que está sempre junto de nós, o Luciano. Se não fosse ele, nós estamos aqui. Poxa. Astênio, nós estamos terminando, né, o diálogo
que ele teve com o espírito Mozart. Já sabemos que ele repetiu que veio de Júpiter, que é um planeta mais evoluído, e que o nosso planeta é o terceiro menos evoluído, que ele diz que tem dois órbitas ainda no nosso sistema inferiores, mas já evoluímos um pouco. E tanto é que agora, graças a Deus, nós já estamos próximos do planeta de regeneração, né? Que nós estejamos fazendo por onde. Que nós estejamos fazendo por onde. Deus é justo. Se a gente não volta para trás, né? Deus é justo, a gente não consegue enganar, não. Não, exatamente. Então nós estamos estudando na revista de maio de 1858, Conversas Familiares de Além Túmulo com o Espírito Mozart. Então, o Kardec, ele publicou duas entrevistas que foram feitas com o Espírito Mozart, mas que Kardec não participou dessas entrevistas, né? E agora vamos começar a segunda entrevista, e que o entrevistador da segunda entrevista não é mais o mesmo entrevistador da primeira entrevista. Foi na mesma família, no mesmo ambiente e tal, mas outro entrevistador. Aí o Kardec começa dizendo o seguinte: o interlocutor, que no caso é o entrevistador, não é mais o mesmo. Pela natureza da conversa, é possível que se trate de um músico, feliz por se entreter com um mestre. Após diversas perguntas que nos pareceram inútil relatar, diz Mozart. Então Kardec não publicou a íntegra da carta que ele recebeu, né? Perfeito. Ele selecionou. Então, das perguntas que esse novo interlocutor fez ao Mozart, e que pelo teor delas parecia que o interlocutor era um músico, né? A primeira foi a seguinte: é interessante que agora quem começa não é nem uma pergunta, né? Começa o próprio Mozart falando. Diz assim: acabemos com as perguntas de G. Quer dizer, já não estava aguentando mais. Acabemos com as perguntas de G. Conversarei contigo, com o músico agora, né? É um diálogo, né? Isso. Dir-te-ei o que em nosso mundo, no caso Júpiter, né? Entendemos por melodia. Por que não me evocaste mais cedo? Ter-te-ia respondido. A gente verifica, então, que esse músico aqui era um espírito encarnado que tinha já alguma relação de simpatia com o Mozart, né? Tanto é o que o Mozart esperava que ele... Já gostava de música clássica. Isso. E o Mozart esperava que esse entrevistador aqui já tivesse o evocado, né, antes, né? E aí o entrevistador então faz a primeira pergunta ao Mozart: o que é melodia? Então a gente vê que ele é um técnico, né? E que está querendo se desenvolver, e aí vai na fonte, né, perguntar ao Mozart o que é melodia. Aí o Mozart responde o seguinte: para ti, muitas vezes é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu num mundo melhor. Obviamente que parece que tá meio... não está muito direta, objetiva a resposta, mas de algum modo, né, se nós tivermos a humildade de ouvir, né, de prestar atenção, isso nos explica muita coisa, né? Porque a gente fala assim: o que leva, né, a esses nossos compositores a criarem obras excepcionais, às vezes obras ridículas, né, pelo menos que nós consideramos ridículas para o nosso gosto, esse tipo de coisa? De onde vêm essas inspirações, não é? E aí ele fala assim: para ti, muitas... às vezes as músicas mais harmônicas e as mais desarmônicas também, né? Então, assim, para ti muitas vezes é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu num mundo melhor. Parece-me que quando ele se refere aqui a um mundo melhor, ele está se referindo ao mundo espiritual e não num planeta melhor, né? Porque senão nós teríamos um regresso aqui danado, né? A gente já esteve num planeta melhor e agora está num planeta pior, né? Mas estando no mundo espiritual, o mundo espiritual em regra é melhor do que o mundo físico. Então aquelas nossas experiências do mundo espiritual nos levam a materializar enquanto encarnados essas experiências, né? Daí as lembranças, isso, né? Né? As lembranças que ele tem. Porque como as melodias elas são frutos das vibrações, né? Então
Então, acho que de algum modo isso justifica as diversas Sim. melodias, né? Então, ele fala assim, no planeta em que habito, Júpiter, há melodia em toda parte. Né? Isso aqui não há de nada de estranho, porque nós já vimos com outros espíritos que, na verdade, o universo divino ele é preenchido por sons. Os nossos ouvidos é que não captam, os nossos ouvidos encarnados não captam, mas o Criador é como se ele tivesse ligado um instrumento musical no universo. Né? Então tudo vibra som. Né? Lamentavelmente, enquanto encarnado, a gente fica ceguinho, ou surdinho. Fica né? Com os ouvidos tolhidos. Isso. Então, assim, no planeta em que habita Júpiter, há melodia em toda parte. No murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. Aí ele dá um conselho ao entrevistador. Ele fala, sê bom, conquista esse planeta por tuas virtudes. Você vê que ele tinha um carinho especial por esse músico, né? Conquista esse planeta por tuas virtudes. Bem escolheste cantando a Deus. Essa aqui é outra informação que eu acho muito importante para a gente. Assim, bem escolheste cantando a Deus. 2 pontos. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Né? Então, ao que tudo indica, esse músico aqui, ele cantava músicas sacras, né, tocava músicas sacras e tal, e ele escolheu bem, né, o tipo de música dele. Né? Ele fala, a música religiosa auxilia a elevação da alma. A gente vê, eu não sei se você se identifica muito com essas músicas que os jovens espíritas fazem, eu gosto muito, e enquanto você canta, você está num outro mundo, né? Exatamente. É a vibração. Tudo vibra. Então, quando você canta algo que toca o seu espírito, você entra naquela faixa vibratória. A música é isso. Sim. Você imagina, por exemplo, vamos falar de uma faixa vibratória baixa, o funk, né? Fala em sexo, sexolatria. Então, existem espíritos que se identificam com isso. E entram na faixa vibratória e acabam se intoxicando com ela. Né? Então, eu achei interessante quando ele coloca a música religiosa auxilia a elevação da alma, para de algum modo a gente até valorizar mais as músicas que os nossos jovens espíritas, né, os nossos compositores espíritas realizam. Né? Eu costumo, por exemplo, eu acho que eu consigo vibrar mais alto cantando uma música religiosa do que fazendo uma prece, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra online, alguns minutos antes de entrar na palestra, eu fico com as letras das músicas dos jovens espíritas cantando para mim mesmo, né? E isso ajuda extremamente. E é uma maneira de oração a Deus e que te inspira. Sim. E aí prossegue então a resposta do Mozart. Como gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Realmente é muito provável, até, obviamente, que eu estou nas conjecturas. Você vai para Júpiter. Eu estou imaginando aqui nas conjecturas que muito provavelmente esse músico que estava fazendo entrevista era alguém tão caro ao Mozart, muito provavelmente um filho de outra existência. Né? Querido. Que ele fala assim. Por isso que ele fala assim. Seja bom. Isso. Seja bom. Cultive as coisas boas. Sim. E aqui ele fala assim: como gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Todos somos caridosos. Tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. E aí, quando a gente vê essa palavra caridoso, a gente fala assim, bom, no mundo superior não tem ninguém, teoricamente, né, pelo menos logicamente, não tem ninguém no mundo superior que precise de moeda, né, porque ninguém passa fome no mundo superior. E isso aqui reforça, então, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. E eles responderam:
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perfeito. Então, nesse sentido, os mundos superiores precisam também de caridade. Exatamente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não existe fome nesses mundos. Então lá não se pratica a caridade através da distribuição de cesta de alimentos. Né? Cesta básica. Cesta básica, né? Então todos somos caridosos. Tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo. Até, ele estava achando que o pessoal ainda não estava acreditando. Não, sou eu, Mozart. Então, assim, sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos. Deve ser chato essa situação, né? De você estar falando. Toda hora perguntar, é mesmo você, Mozart? Então, desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos. Possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem, para vos tornardes dignos desta recompensa, que nada é ao lado de outras a que aspiro. Então Mozart, estava numa condição excelente, comparando com a condição daquele que o entrevistava. Mas ele próprio, Mozart, aspirava a outras situações, né, de mundos mais elevados do que Júpiter e daí por diante. E para isso ele ainda teria que, né, fazer muita coisa, né? Estudar muito, amar muito. E aí o entrevistador aqui fala assim: nossa música é a mesma em outros planetas? A música que nós temos na Terra é a mesma que nós temos em outros planetas? Tomara que o Mozart diga que não, né? Porque se é a mesma, aí vai o que é bom e vai o que é ruim. Não é? Mas ele fala assim, ele responde assim: não, nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. Nenhuma música da Terra, nem a dele mesmo, do Mozart, né, daria uma ideia da música que tem em Júpiter. Né? Ele fala assim: é divina. Ó felicidade, faz por merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Não possuímos instrumentos. Olha só, diz que lá eles não possuem instrumentos. Né? Aqui, para a gente produzir esses sons que nós achamos maravilhosos, temos que nos valer de piano, violão, violino, né? Violoncelo. Não possuímos instrumentos. Os coristas são as plantas e as aves. O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem o auxílio da palavra, e isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso ainda é mais sublime. A gente observa aqui que ele está falando do mundo superior. Júpiter já é um mundo superior, só que é um mundo superior para nós, né? Relativamente à Terra, Sim. Júpiter é um mundo superior. Relativamente a outros mundos, Júpiter é um mundo inferior, né? Então, ele fala assim, nos mundos superiores, isso ainda mais sublime, né? Bom, qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Pergunta muito genérica, né? Se ele perguntasse qual a duração da vida de um espírito encarnado em Júpiter, né? Mas de qualquer forma, o Mozart respondeu o seguinte: curta nos planetas inferiores. Então a vida é curta nos planetas inferiores, né, o que demonstra mais uma vez a bondade divina, né? Já que a vida é ruim, então tem que ser pouca, né? que ninguém aguenta, né? Então vamos lá: curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como esse em que tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é, em média, de 300 a 500 anos. Pelo amor de Deus, se aqui tivermos assim... mas nós já tínhamos visto uma resposta dele. Dele igual, né? Só que lá ele falou que em torno de 500 anos. Né? Aqui ele já dá mais detalhes. É coerente, né? De 300 a 500 anos. Mas, realmente, como você estava dizendo, imagina viver 500 anos aqui na Terra. Por isso que eu acho a vida sábia, né? A minha tia, ela viveu 103 anos e desencarnou. 100 anos é um piscar de olhos, né? Mas por isso que tem que ser pouco, porque você não aprende com 100 anos. Você faz aquilo que aprendeu. Então, uma vida mais longa requer que
você tenha mais tempo para apreciar as coisas, seja evoluído. Então é isso que ele é lógico. Sim, e a gente vê então que a bondade divina, ela coloca a vida mais ou menos longa de acordo com as condições de cada planeta, né? Porque um pai amoroso não vai obrigar um filho a permanecer séculos numa vida insuportável, né? Exatamente. Então você vê que na Terra já existe tantos suicídios, né, com numa vida curta, imagina numa vida longa. Poxa, né? Exatamente. Bom, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Depois que você já deixou a Terra, há alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Depende. Né? eu sempre prefiro a resposta depende do que um sim ou não. Porque, na verdade, é assim, né? Tudo depende. Né? Então, assim, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Ele responde, não, a menos que seja em missão. Porque então avançamos. Né? Então, portanto, depende. Se for em missão, né? Missão evolui. Isso, é um desafio, né? Precisa até ter cuidado com as missões que você aceita, você pode quebrar a cara, mas também se você não pede nenhuma missão, você também quebra a cara, porque não surge oportunidade, né, de você se experimentar. Né? As missões são desafios. São desafios. Né? E obviamente, muito superiores às suas forças. Né? Os desafios são para a gente vencer. Então, vem a outra pergunta, que é a seguinte: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Pergunta interessante essa. Né? Por que encarnar? Né? É verdade. Não sei se seria mais feliz. Eu sou feliz, eu sou inteligente e sou feliz e vivo num mundo bom, em harmonia. Por que eu vou reencarnar? Né? Então não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Ele responde não, vírgula, não, e bota ponto aqui para poder destacar bastante. Né? Ele fala assim, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Perfeito. Ou seja, a gente não vai mudar as regras universais. Estabeleceu Deus que a sua promoção dependeria da sua saída, de como você se comporta progresso, na matéria. Isso. Na matéria. Porque sem matéria é mole evoluir. Eu quero ver se você realmente consolida o seu progresso na vida material. Perfeito. Né? Não vamos tocar sua harpa. Não. Vai lá ralar. Isso. Bom, então estacionar-se ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Aí vem outra pergunta. É a primeira vez que me encontro na Terra? Aí já é uma pergunta muito pessoal, que a gente até sabe que a gente não deve fazer esse tipo de pergunta, né? Então ele fala assim, não, mas não posso falar do passado de teu espírito. Mais uma confirmação. Ele quer que Mozart seja uma cartomante. Mas o Mozart falou, não me faz esse tipo de pergunta, porque eu não posso. É como se eu estou proibido de falar, né, do passado de teu espírito ou de qualquer outro espírito. Né? Então isso aqui, mais uma vez, reforça que era o espírito superior. Espírito superior. Isso, porque o espírito inferior falaria um monte de abobrinhas aqui. Não, você vai ficar rico. E aí o entrevistador pergunta, eu poderia ver-te em sonho? E a resposta foi, se Deus o permitir, far-te-ei ver a minha habitação em sonho, e dela guardarás lembrança. Não, então, como se dissesse, eu vou tentar providenciar para que em sonho você vá comigo até Júpiter, né, para ver a minha habitação, e daí por diante. Aí o médium pergunta, o entrevistador, onde estás aqui? Então, ali dentro daquela sala, naquela residência. Ele fala, entre ti, que era o entrevistador, e tua filha. Eu não sei se a filha aqui era a médium, né? Muito provavelmente. Tá? Entre ti e tua filha. Vejo os dois. Estou sob a forma que tinha quando estava vivo. Então, assim, o perispírito dele se moldou. Estava com a aparência da última existência, né? E aí o entrevistador pergunta, eu poderia ver-te? Ele fala, sim, crê e verás.
Eu não gosto muito desse tipo de resposta, não, de que depende de crença, sabe? Mas ele fala assim, crê e verás. Talvez mais no sentido de deseje, né? Deseje e verás, né? Sim, crê e verás. Se tivesses mais fé, ser-nos-ia permitido dizer o porquê, né? O porquê dessa possibilidade de ver e tal, né? Talvez o moço aqui fosse bastante incrédulo. É verdade. Ele fala assim, se tivéssemos mais fé, ser-nos-ia permitido dizer o porquê. Tua própria profissão é um laço entre nós. Então, ele diz assim, seria mais fácil você me ver, porque a sua própria profissão já é um fator de identificação. Olha que a resposta dele, a sua profissão, músico, já era elevada e já permitia a ele a identificar. Já mostrava a identificação fluídica. Mas se tivesse fé. Isso, né? Sendo cético fica mais difícil. Fica mais difícil. Como entraste aqui? Olha só que pergunta simplória. A porta estava fechada. Pela porta da frente. Como entraste aqui? Ele responde, o Espírito atravessa tudo. Estás muito longe de Deus? Estás muito longe de Deus? Muito longe. E ele responde, sim. É claro. E aí, melhor que nós, compreendes o que seja a eternidade? E ele responde, sim, mas não o podeis compreender no corpo. Então ele fala assim, eu até compreendo melhor a eternidade, mas não adianta eu dizer para você o que eu compreendo, que você não vai compreender. Exatamente. Né? E aí acho que a gente pode entrar na última pergunta, agora ela é bem pequenininha, e o nosso tempo mais uma vez foi embora. Que entendes por universo? Houve um início e haverá um fim? Né? Houve um início do universo ver a resposta e haverá dele. um fim do universo? Ele responde, segundo vós, o universo é a Terra. Né? Quer dizer, só via a Terra como o único ponto de vida. Né? Insensatos. O universo não teve começo nem terá fim. Considerai que é obra de Deus. O universo é infinito. E chegamos ao fim, infelizmente, do nosso programa. O fim chega rápido aqui. Mas é infinito. Eu me despeço a Mauri Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o Luciano também se despede. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.